Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar dos piores livros que eu li em 2020. Acabou de sair o vídeo de Decepções 2020. Pra quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui nos cards. Como eu falei lá, a diferença entre os livros que estão nessa lista de piores e os livros que estão lá é que lá os livros me decepcionaram, só que eu gostei deles. Foram maneiros. Esses aqui eu não gostei. Alguns eu posso ter gostado de algumas partes, assim, e tal, mas quando eu penso, assim, uma média geral, não foi legal pra mim. Pra mim, Helena, se você gostou, beijo, parabéns, que ótimo que você leu um livro e você gostou. Que triste pra mim que eu li um livro e não gostei. Falando de novo pra quem não viu os últimos vídeos, mas eu e Maria do Estante Cósmica resolvemos começar um clubinho de leitura que se chama Cosmic Art. E vai ser um clube de leitura onde só vai ter autoras mulheres, então nós só vamos ler mulheres, e cada mês vai ter um subtema pra gente escolher um livro dali. O tema de janeiro é viagem/férias, e o livro foi escolhido que é A Filha Perdida da Helena Ferrante. Estou muito animada, Mayara está muito animada, estamos muito animadas por esse clubinho. O link do grupo do Telegram vai estar aqui na descrição pra quem quiser entrar e saber mais detalhes. E é isso, espero que vocês participem. Mesma coisa do vídeo de decepções. Eu vou começar com o menos pior e terminar com o pior. Mas não necessariamente vai ser tipo, o primeiro que eu falei. Aí, o próximo que eu falei vai ser pior que esse. Aí o próximo que eu falei vai ser pior que esse. Porque eu sou ruim em tomar decisões. Mas vai ser, em vez de ser uma coisa tipo assim, vai ser uma coisa tipo assim. Mas tipo, o primeiro com certeza é menos pior do que o último, etc. Vamos por aí. O primeiro livro que eu não sei se vocês sabem que eu li, porque eu li em março e eu comecei a falar dos livros que eu li em abril no canal, que foi Fangirl, da Rainbow Rowell. Esse livro segue a Cat. Ela tem uma irmã gêmea que eu já esqueci o nome. As duas sempre viveram juntas, sempre dividiram tudo, só que agora elas vão pra faculdade e elas ficam em quartos separados, elas têm outros ciclos de amigos e a Cat tá tendo muita dificuldade em lidar com isso. Além disso, a Cat, ela é muito fã de uma série de livros chamada Simon Snow. É isso? Simon Snow? Eu posso estar falando errado. É basicamente Harry Potter. E aí ela escreve uma fanfic sobre eles. E é muito famosa. Ninguém sabe que é ela de verdade, mas o username dela, assim, é tipo, muito famoso. Centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas leem. E isso é a vida dela. Ela ama muitos livros, ela ama os filmes, ela ama escrever fanfic. E é tudo pra ela. E é sobre ela começar na faculdade. O que aconteceu com esse livro? Eu vi muita gente falando que amava, falando que era, tipo, o livro favorito da vida, se identificava muito com a Cat. E eu achei a Cat uma chata. Eu achei ela uma chata. Se eu fosse amiga dela, eu não ia aguentar. Ela era muito dramática. Ela fez umas coisas que pra mim foram muito erradas no livro. Ela ficava sempre... Não sei, ela se vitimizava muito. Eu não gostei da personagem. Eu não gostei do enredo. Porque o enredo é basicamente ela na faculdade. Se eu não gosto dela, eu não vou gostar do que acontece. E não acontece praticamente nada. Acontece ela sendo uma chata. Acontece ela lidando mal com situações. É isso, não gostei. E uma coisa que as pessoas falam é que no meio desse livro tem meio que tanto o livro do Simon Snow quanto a fanfic dela pra esse livro do Simon Snow. Tem meio que parte no livro. Primeiro, isso não faz sentido nenhum pra mim. É pra mostrar o quê? Que ela sabe escrever? Sim, eu ficava procurando, essa partezinha aqui que a gente vai ter alguma conexão com o próximo capítulo. Mas não tinha. Ou eu sou muito burra e eu não vi. Deve ter sido. Eu tava achando ela tão chata que eu ficava ansiosa por essas partes do livro. Sendo que eu não entendia nada. Porque é literalmente, sei lá, 2 parágrafos, 3 parágrafos sobre um livro que você nunca leu. Um livro inventado. Então eu tava super perdida. Mas eu ansiava por essas partes pra ficar fora da cabeça da Cat. E nesse mundo de fantasia, magia, estilo Harry Potter. E aí, por que eu comecei a falar isso, né? Porque as pessoas normalmente odeiam essas partes, odeiam a fanfic. As pessoas pulam a fanfic, você pode pular, não vai fazer diferença nenhuma. Só que eu esperava essas partes de tão chato que eu tava achando. O próximo livro também eu não falei no canal que eu li, porque eu li em fevereiro, que foi Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Eu tinha lido esse livro, acho que em 2013 ou 14, há um tempão. E eu gostei bastante. E aí ia lançar o filme esse ano. E aí eu fiquei, poxa, eu vou reler o livro antes de ver o filme, porque eu não lembro de nada. Eu só lembrava de umas cenas específicas. Sobre o que é esse livro? Segue... Eu não lembro o nome de ninguém. Segue a Violet, que acabou de perder a irmã. Acabou não, tem um ano, mas ela ainda tá processando esse luto. Isso afetou muito a vida dela. Elas eram muito próximas. E tem o Finch, que é um menino que não tem amigos. E se eu não me engano, ele tem bipolaridade não diagnosticada. Então, tipo assim, ele é sofrido da cabeça, entendeu? Ele é suicida e aí... É isso. E aí eles se unem pra fazer um projeto da escola pra visitar, tipo, lugares turísticos da cidade deles, do estado, sei lá. Eles têm que escrever um trabalho sobre isso e aí eles vão nesse lugar, E aí é isso, eles se ajudando e tal. Por que eu não gostei desse livro, tá? Primeiro, a parte da Violet eu gostei. A autora, eu li o final e aí ela falou que ela própria já experienciou isso de ter que lidar com luto. Então, tipo, dá pra ver, ela escreveu muito bem. Mas a parte do Finch eu achei muito irresponsável. Muito irresponsável. Ela falou nessa parte finalzinha aqui, tipo, um agradecimento, assim, tipo, notas dela. Que ela consultou vários especialistas, psicólogos, psiquiatras, etc. Pra escrever o personagem de uma forma boa. Só que eu não achei que foi bom. Eu não gostei do final desse personagem. Eu achei que foi muito irresponsável. Inclusive, a única cena que eu lembrava desse livro, de tão marcante que foi pra
pra mim foi a cena final que a Violet vai no lago e aí ela acha uma coisa lá. Uma coisa. E, tipo, foi muito... Eu tinha essa imagem na minha cabeça. Eu acho muito responsável a forma que lidou com tudo, a forma como esses personagens que tinham esses problemas ficavam procurando a cura, a solução dos problemas um no outro. Sendo que, assim, o Finch falou em um capítulo que eu lembro. Ele falou, eu sei que só eu posso resolver os meus problemas, que eu não posso jogar isso em cima da Violet, que eu não posso ficar, tipo, eu só vou ser feliz quando eu tô com ela, etc. Só que ele literalmente só falou isso. Tinha essa frase. Mas o que estava acontecendo eram os dois fazendo isso. Os dois, tipo, resolvendo os problemas um do outro nisso. Tipo, eles zero iam pra terapia. Eles até tentaram isso, que deu errado. Então, assim, achei muito responsável, achei triste, achei desnecessário. Acho um desserviço pros jovens. Porque, como eu falei, eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Eu amei. Então, assim, mega romantização de pensamentos suicidas. Tipo, jovens são muito suscetíveis às coisas, cara. E jovens sentem muito. A gente sente muito. Eu sentia muito, sei lá, dos 14 aos 17 anos. E a gente acha que a gente é o único no mundo. A gente acha que só a gente tá sentindo aquilo. Então é muito perigoso, tipo, a gente escrever um livro onde tem um personagem que é exatamente assim. E a gente se... Sabe? Muito desserviço, sério. Fiquei muito, muito chateada. Mas, e o romance, tipo assim, apesar de ser fofinho, era muito, assim, frases Tumblr 2013. Mas era fofinho, ok. Apesar desses problemas. Uau, falei de 2 livros, então, com 10 minutos de vídeo. O próximo livro que eu vou falar aqui, eu li em setembro. E eu sei que nesse vídeo eu falei muito mal desse livro. Então, se vocês quiserem ver uma opinião um pouco mais profunda, tipo, mais desenvolvida, tá no vídeo de lidos de setembro, que é O Jogador Número 1, do Ernest Cline. Nesse livro, o mundo tá um desastre em relação a, tipo, desastres naturais e tal. Tá todo mundo pobre, não tem natureza, tá tudo errado. Só que tem um mundo virtual, tipo, imersivo, sabe? Que você bota óculos e tal. E as pessoas meio que vivem lá. É o Oasis. E o que acontece? O cara que criou esse Oasis morreu. E aí ele falou assim, eu vou deixar uma caça ao tesouro. Quem achar todas as peças que vocês têm que achar, que eram 3 chaves e depois 3 portas. Aí tinha que passar pelas portas. Quem fizer tudo isso vai ser dono do Oasis. Eu vou, tipo, tá no meu testamento. Quem ganhar o jogo vai ser dono do Oasis. E aí a gente segue o Wade, que é um cara que é, tipo, basicamente obcecado por esse cara. E obcecado por essa caça ao tesouro. Só que já passaram, sei lá, 5 anos e ninguém achou nada. Só que ele tá certo que ele vai achar. E é sobre isso. Por que eu... Esse livro aqui ia ficar no decepcionante, só que, sei lá, depois que eu não refleti, foi mais ruim do que decepcionante. Assim, todos os livros que estão aqui nessa lista de piores foram decepcionantes, né? Eu nunca pego um livro achando que vai ser ruim. Pra que eu vou fazer isso? Mas eu pego achando que vai ser legal. Se eu acho que é ruim, é decepcionante. O que acontece? Qual é o problema desse livro? Eu não gostei que não teve crítica nenhuma a nada. O filme, eu acho que fez um trabalho melhor em relação a isso, porque você podia fazer várias críticas sobre, tipo, o nosso mundo tá morrendo e em vez de a gente consertar, a gente criou uma outra realidade, tipo, pra viver dentro dela e daí o planeta. Só que não tem crítica sobre nada, o Wade é um chato, eles têm que achar esse negócio da caça ao tesouro. Esse cara que morreu deixou meio que um almanaque, falando, esse aqui é um almanaque de todas as coisas que eu gosto. E ele era obcecado pelos anos 80. Então, em vez de as pessoas usarem, tipo, inteligência, lógica, conhecimento de vida pra achar as chaves e passar pelos portões, era uma parada, tipo assim, você tem que decorar o almanaque e é isso. Eu era obcecado por isso aqui, então eu quero que todo mundo seja também. Então, pra ganhar meu desafio, todo mundo tem que ficar obcecado por isso aqui, que nem eu era. Então, assim, pra quê, né? Pra quê? Os desafios em si eram chatos. Eu acho que o filme fez um trabalho muito melhor com isso. Tipo, de deixar mais interessante de assistir, principalmente, porque tem uns desafios aqui que é literalmente você sentar e jogar um videogame. Então, que habilidade, sabe? Você tem que ser bom nesse videogame pra ganhar. Sério. Tem uma parte, sei lá, na parte 3, eu acho, que ele vai pra um lugar que ele não tinha que ter conseguido entrar, ele não tinha que ter conseguido escapar de lá, e ele conseguiu, e aí quando aconteceu isso, eu fiquei tipo, não aguento mais. Foi aí que, tipo, eu tava me divertindo, assim, pelas aventuras, apesar de estar, tipo, meio chato o negócio em si, ele tentando descobrir e tal, era maneiro, mas aí quando aconteceu isso, eu fiquei tipo, cara, não aguento mais, sabe? Final também... O filme teve um final melhor. Pessoas que leem quase nunca falam isso, né? Tipo, o filme é melhor que o livro. Por quê? O filme é uma obra audiovisual, sei lá, 2, 3 horas. Então, é óbvio que um livro de 450 páginas tem mais espaço pra desenvolver questões da cabeça do personagem, questões de discussão, como eu tinha falado antes, que o filme não tem como fazer. Porque, sei lá, eu lendo isso aqui demora, sei lá, mais de 10 horas. Mas não foi isso que aconteceu. O filme, por mais raso que seja, discute mais coisa que o livro discute. Sem contar as referências dos anos 80. E não era uma paradinha maneira. Era uma parada, tipo assim, páginas e páginas e páginas de referências. E falando assim, sabe essa trilogia aqui? Eu li tudo. Sabe esse videogame? Eu joguei todas as edições. Sabe isso aqui? Ele literalmente faz isso por 4 páginas. Isso é o Wade sendo um mala. O próximo livro dessa lista é um livro que vocês também não sabem que eu li, porque eu li em fevereiro. Inclusive, eu li essa trilogia inteira em fevereiro, que foi a trilogia do Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. E o livro que tá aqui é Agora e Para Sempre, Lara Jean. Eu não consigo dar minha sinopse desse livro sem dar spoiler dos segundos, só que basicamente lida com o
o relacionamento do pai do Lara Jean e como ela tá lidando com isso, eu acho. Ou isso foi no segundo livro, não lembro. E questão de faculdade. Lida mais, tipo, pra que faculdade que eu vou? O que que eu faço? Vou junto com meu namorado? Vou separada? Etc. Essas questões. Por que eu não gostei desse livro? Primeiro eu vou falar um geral, assim, da trilogia. Eu vi o filme quando lançou, ano retrasado. Eu achei bem legal, tipo, foi divertido. Eu tava esperando ser, tipo, chato, bobeira, besterol pra eu ver só pra passar o tempo. Mas eu achei, tipo, legal de verdade. E aí eu fui super animada a ler o livro, né? Porque ia lançar o segundo filme esse ano e aí eu queria ler a trilogia antes de ver o filme. Era isso. E aí eu li o primeiro livro e foi, tipo assim, ok. Eu gostei mais do filme. Por quê? Porque eu acho a Lara Jean uma chata. Outra chata. Falei da Cat, agora eu falo da Lara Jean. Uma ingênua, uma mala. Ela briga com todo mundo por nada. Tudo bem que é porque ela é muito inocente e tal, mas assim, isso deixa ela egoísta em várias coisas. Então ela era uma chata. Ela foi uma chata no primeiro livro e ela foi uma chata no segundo livro. Eu não acho que o Peter foi tão errado no segundo livro, não, ok? Eu acho que a Lara Jean foi mais errada do que ele. Ela foi uma egoísta, possessiva, tipo, sonsa. Isso que ela foi. Ele tava errado? Tava. Mas menos. Tava bem menos errado do que ela. Então, assim, foi chato ler pela perspectiva dela, mas eu achei fofinho os dois. Romance adolescente, maneiro, que trata de questões, mas Lara Jean é chata, então abaixa a nota. O que que acontece? Eu descobri que era pra ser só 2 livros. Então, a autora publicou o terceiro sem motivo nenhum. Sei lá, pra ganhar dinheiro? Não sei. Porque não tem necessidade de ciência desse livro. Eu tava lendo, eu ficava, pra que eu tô lendo isso aqui? Pra quê? Não tem necessidade de ter. Não teve por que existir esse livro. E eu lendo, tava percebendo isso. E aí, quando eu pesquisei, eu vi que era realmente isso. Então, não gostei, tá aqui no Piores do Ano. Podia ter terminado sem esse, que ia ficar tudo lindo, tudo bem. O próximo livro que eu vou falar aqui, eu li em junho. E eu tenho quase certeza que eu também falei bem mal dele no Lidos de Junho. Então, pra quem quiser ver, que foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu fui ler esse livro com alguma expectativazinha. Foi um suspense também muito falado, de 2019. E o que acontece nele? A Alice é uma artista que tem um casamento feliz, uma vida maneira, mora num bairro maneiro, tudo certo. Até que um dia ela dá, se eu não me engano, 7 tiros na cabeça do marido, não fala mais nenhuma palavra desde então. Isso já faz, eu acho que uns 6 ou 7 anos, não me lembro direito. E o nosso protagonista é um psicoterapeuta chamado Theo. E o Theo é muito intrigado com esse caso. A Alicia foi mandada para um hospital psiquiátrico, né? Ela não foi pra uma prisão normal. E ele quer muito entender por que ela parou de falar. Primeiro que eu não gostei do Theo. Eu achei ele um protagonista chato e... não sei, não gostava de seguir ele. Ele é um péssimo terapeuta, o que quer que seja. É muito estranho a forma que ele faz o trabalho dele. Ele chega no hospital que a Alicia tá internada, consegue um emprego, sendo que ela já tem, tipo, um médico dedicado a ela. E ele fala, não, eu vou ser esse médico. E as pessoas ficam, tipo, ok, vai lá. Sendo que aleatório. E aí ele começa a fazer um trabalho de investigação por fora. E aí isso toma o tempo inteiro do livro, sendo que, tipo, ele não trabalha. As pessoas simplesmente ou mentem de uma forma descarada ou contam as motivações pra ele. Tipo assim, sim, eu odiava a Alicia. Sim, eu odiava o marido dela. E o final também foi ridículo pra mim, eu odiei. Não foi pra mim. Tipo, no início eu estava intrigada, tipo, por que essa mulher parou de falar? Tipo, não falou uma palavra em anos. E quando a gente descobre o motivo, querida, isso não é motivo suficiente. E, sei lá, não fez sentido pra mim. O próximo livro da lista é um que eu falei agorinha, no que eu li em dezembro, então também vou manter rápido, que é O Jardim de Bronze, do Gustavo Malajovic. A sinopse é a filha do protagonista tá indo pro aniversário junto com a babá, só que elas nunca chegam nesse aniversário, elas desaparecem, ninguém sabe o que aconteceu, se elas foram sequestradas, se elas foram mortas. E o livro é o pai lidando com isso ao longo dos anos, ao mesmo tempo que tentando encontrar a filha dele, pelo menos encontrar pra ver se houve algum destino. Eu não gostei desse livro, eu achei o protagonista chato. Foi muito chato seguir ele, a gente tá vendo que isso é meio que um tema aqui, né, pra mim, quando a pessoa que a gente tá seguindo é uma pessoa que eu não gosto, aí já tirou metade do aproveitamento do livro pra mim. Tipo assim, o início é até um pouco intrigante, realmente, só que aí o meio é super arrastado, podia ter cortado umas 200 páginas que não ia fazer falta nenhuma. Lá pra página 300, eu acho, acontece, não uma reviravolta, mas uma mudançazinha assim na história que deixa um pouco mais interessante, e eu li o final até bem rápido. Só que eu também não gostei do final. Primeiro que as pessoas que estavam envolvidas no caso, eu não sabia exatamente como que elas estavam envolvidas, mas eu sabia que iam ser elas, tipo, foi bem óbvio pra mim desde que elas apareceram, e eu não gostei do final. É aquele negócio de, tamanho do livro, esse tamanho, que é mais de 400 páginas. Tamanho do livro se tal personagem
fizesse tal coisa no início da história. Esse tamanho. Sério. Fiquei com muita raiva. Tipo, não valeu a pena pra mim, sabe? Não valeu ter lido. O próximo livro que eu vou falar aqui foi um livro que eu li em novembro, que foi Cartada Final, do John Grisham. Também um livro da Tag, nesse caso de outubro. Como eu falei, tem pouco tempo dele aqui, vou tentar ser breve. É sobre um advogado que trabalha numa organização sem fins lucrativos. E essa organização trabalha em tirar pessoas da cadeia que foram presas injustamente. E nesse livro aqui, a gente segue o caso do Quincy, que ele foi condenado, ele tá preso acho que há quase 20 anos, ou mais de 20 anos, por ter matado um advogado que ele não matou, e é o nosso advogado protagonista, é o Post, o advogado principal, tentando resolver o caso do Quincy. Eu comecei esse livro achando que eu ia dar 5 estrelas, eu achei essa ideia muito interessante, e o autor, ele, não sei se ele ainda atua, mas ele era um advogado, pelo menos, então ele explica as coisas de uma forma muito legal, e não fica assim maçante da gente entender, fica uma coisa bem legal. E eu tava super interessada, sabe, essas pessoas que foram presas injustamente, tipo, como que vai ser a história delas e tal. Só que o que aconteceu foi que ele tentou abordar várias coisas, ele tentou abordar o racismo do sistema penal. Só que aí o que aconteceu? Todos os personagens negros são secundários e super rasos. E aí eu queria me aprofundar, tipo, na luta e na dor desses personagens que estão presos há tanto tempo, injustamente. Só que a gente zero fez isso, a gente ficou seguindo o Salvadorzinho aqui, o Post, indo salvar todo mundo. Ele também é padre, o que eu achei uma coisa bem aleatória, tipo, dá a ele mais essa visão de salvador, né? Tipo, de missionário. Fala várias vezes que ele não tem amigos, ele não tem família, ele não tem casa, porque ele vive pro trabalho dele, ele esquece de comer, ele passa 3 dias dirigindo. Então, assim, é pra gente idolatrar o cara. Tem vários comentários machistas, tem vários comentários xenófobos, tem umas cenas de tortura que estão aqui pra nada, só pra valor de choque. Eu achei que fosse ter alguma relevância no futuro, não teve. E a história tomou um rumo super mirabolante, que eu sabia que não ia conseguir resolver no final, e não conseguiu resolver no final. Foi uma coisa completamente solta. A gente só deu voltas e voltas e voltas pra, tipo, caraca, o protagonista tá em perigo, só que, tipo, não aconteceu nada com ele. Toda a jornada do livro não teve sentido nenhum, porque o final foi uma coisa que não teve a ver com o meio do livro. Assim, teve, mas muito pouco, não precisava ter dado tanta volta. Então foi cansativo, eu comecei achando que ia dar 5 estrelas, foi caindo, acabei dando 2, tá aqui no Piores do Ano. O próximo livro que eu vou falar, eu quase coloquei em decepções, porque ele é realmente mais uma decepção do que um pior. Só que eu pensando, tipo, eu não aproveitei essa leitura, eu acho que foi meio que uma coisa minha mesmo, foi tipo, eu estar no momento errado pra ler, mas infelizmente ele tá aqui no Piores, que é O Homem Invisível, do H.G. Wells. O que acontece? Teve o filme esse ano, O Homem Invisível, com a Elizabeth Moss. Eu falei, caramba, vou ler o livro antes de ver o filme. Só que eu não sabia que o livro era um clássico do século XIX. Eu achava que era um livro recente, e eu tinha visto o trailer do filme, e eu achava que ia ser essa história. Só que aí, o que aconteceu? Não é essa história, é um clássico, é uma coisa completamente diferente. A única coisa que o filme O Homem Invisível de 2020 pegou do livro foi realmente o conceito de existir um homem invisível, porque todas as outras coisas são completamente diferentes. Então eu acho que daí que veio as minhas expectativas frustradas. Apesar de ser um livro curtinho e eu entender as críticas que ele quer fazer, não sei, é porque eu tava tão esperando uma coisa, e aí eu fui, tipo, sabe quando você vai beber água, e aí é água de coco? E você fica tipo, o que é isso? Mas assim, você gosta de água de coco, só que você não tava esperando água de coco, foi exatamente isso. E aí deixou só, tipo, uma sensação estranha em mim, sabe? Porque não era isso que eu tava esperando. Sei lá, a experiência realmente não foi legal pra mim. Não sei, eu acho que esse livro também seria mais interessante ler com outras pessoas, uma leitura conjunta, ler discutindo, porque eu li sozinha. Então, sei lá, foi só um monte de coisa acontecendo, meio coisa solta. E não foi pra mim, pelo menos naquele momento. O próximo livro foi esse livro do H.P. Lovecraft, que tem alguns contos, O Chamado de Cthulhu e outros contos. Os outros contos são A Música de Eric Zahn, Dagon, Os Gatos de Ulta, A Verdade sobre o falecido Arthur Jamin e sua família e A Casa Abandonada. O que aconteceu? Eu tenho esse livro aqui e ele veio nesse boxezinho e tem outros 2 livrinhos também com contos. E aí meu plano era ler todos no mesmo mês, por eles serem tão curtinhos. Tem menos de 200 páginas aqui, então meu plano era ler tudo num mês. Só que só esse livrinho minúsculo aqui, eu demorei quase 20 dias pra ler. Sendo que assim, eu entendo que isso pode ser um ritmo de leitura ok, só que tipo, esse não é o meu ritmo de leitura, eu leio bem mais rápido que isso. Principalmente quando eu tô focada em ler, e eu não consegui, que eu fiquei mega entediada. Eu literalmente começava a ler, eu lia 2 páginas, eu tinha que reler o mesmo parágrafo várias vezes, e eu ficava com sono e acabava dormindo. Sabe quando eu terminei de ler isso aqui? Na fila do correio. Foi aí que
consegui terminar, porque não tinha pra onde ir e eu estava parada, eu não podia dormir em pé na fila do correio e terminei de ler lá. O que eu achei é que todos os contos são muito repetitivos e eles constroem pra não chegar em nada. Eu acho que Lovecraft constrói bem uma atmosfera de terror e de medo, e o que ele fala mais é medo do desconhecido, medo do cósmico, ele tem medo de coisa de mar também, coisa de matemática, ele não entendia direito. É muito engraçado isso. Eu achei muito mais do mesmo. Se você leu 2, 3 contos dele, você já entendeu qual é toda a vibe. Eu queria tentar continuar, queria tentar ler os outros 2 livrinhos, mas eu tenho medo de ser a mesma coisa. Então eu tô adiando um pouco isso, mas vou ver se eu tento terminar esse em 2021 pra pelo menos ver se, sei lá, né, eu li os contos errados, não sei. Se vocês têm algum conto favorito do Lovecraft que vocês querem me indicar, podem me indicar, por favor, porque esses aqui foram bem decepcionantes. O próximo livro que eu vou falar aqui também é um livro da tag. Uau, terceiro livro da tag na Piores do Ano, puxa, que é O Sol Mais Brilhante, da Adrienne Benson. Esse foi o primeiro livro da tag que eu recebi quando eu tinha acabado de assinar. Eu assinei em maio, esse aqui é o livro de maio. Eu tava muito animada, eu tava muito feliz quando chegou. Eu achei a edição linda. Assim, a animação de assinar uma coisa nova, né? Foi, tipo, tudo lindo, tudo incrível pra mim. Só que me decepcionei muito. Esse livro aqui, eu nem sei explicar direito sobre o que é. Segue 3 personagens e fala sobre maternidade. Uma não queria ter filho e acaba engravidando. A outra, eu acho que quer ter filho e engravida e não consegue, mas aí consegue. E a outra é uma mulher de uma tribo Maasai infértil. E se passa principalmente no Quênia, mas também aparece em outros países africanos. O que aconteceu? Só pelo enredo desse livro, eu tava me sentindo muito distante. Eu não tava ligando pra nenhum personagem. Essa mulher que não queria ter filho e acaba engravidando, ela faz uma coisa muito ridícula, muito ridícula. Eu fiquei com muita raiva. Tipo, eu não entendi por que aconteceu isso. E sei lá, eu não gostava de nenhuma personagem. Eu acho que eu só gostava da mulher da tribo Maasai. Qual era o nome dela? Não lembro o nome de ninguém. Simi. Eu só gostava da Simi. Era uma narrativa sobre maternidade e, sei lá, eu acho que foi mal trabalhado. E no final, tipo, teve uma família que ficou tudo bem porque o pai que nunca tinha aparecido apareceu. Então, tipo, como que um livro sobre maternidade fica tudo bem no final porque aparece um pai? Não entendi. Tipo, eu tinha acabado de assinar a tag Inéditos e eu sabia que era best-sellers que não tinham vindo pro Brasil. Eu fiquei, nossa, deve ser uma escritora keniana. Ela é uma escritora americana que morou no Quênia até os 16 anos. Só que, tipo assim, hoje ela tem mais de 30, mais de 40 e ela não voltou lá nenhuma vez e ela ficou tipo, eu queria escrever com as minhas memórias, não sei o quê. Tipo assim, ok, você fazer uma viagem pras praias de Copacabana do Rio de Janeiro e querer escrever um livro com a sensação que você teve dessa viagem. Você querer passar toda uma população, toda uma civilização de uma aldeia, tipo, de países, só com a sua memória de 20 anos atrás, sem visitar o lugar de novo, sem fazer uma pesquisa direito. Sei lá, e tinha uns termos super racistas aqui, eu até marquei. Acho que foi o único livro que eu marquei, assim, tipo, sublinhado. E aí é isso. Eu acho que deve ter sido alguma coisa errada comigo, na verdade, ou se só eu reparei isso, mas é que eu fui ver no aplicativo da tag, tem, tipo, as pessoas discutindo sobre o livro e todo mundo amou, foi um dos livros mais amados do ano, tipo, todo mundo deu 5 estrelas, uau, incrível. E assim, mesmo se eu não tivesse essas paradas de autora, essas paradas, tipo, que eu achei racistas e xenófobas, eu não gostei do livro em si, né? Então, sei lá, se eu perdi alguma coisa, se vocês amaram esse livro, me falem aí por quê. Terminei, foi um vídeo gigante. Oi, gente, então, não acabou. Eu odiei tanto o pior livro do ano que eu apaguei ele da minha mente, que foi A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. Eu vou deixar aqui o mês que eu li, porque eu com certeza falei muito mal dele lá. Mas, basicamente, segue a Pose, que tá em torno dos 30 anos, e ela acabou de herdar uma livraria. Só que essa livraria tá, tipo, indo muito mal, ela tá perdendo dinheiro. Se ela não conseguir fazer a livraria dar dinheiro em 2 anos, ela vai ter que se desfazer da livraria, ela vai ter que passar pra outra pessoa. Então, enfim, ela tá super nervosa com tudo isso e tal. E eu odiei muito esse livro. Primeiro, a escrita não foi pra mim, eu achei super infantil e eu tava achando o tempo todo que era um livro adolescente, eu tinha que ficar me lembrando que, na verdade, os personagens eram adultos, na casa dos 30. Todos os personagens eram super caricatos e, sei lá, recortes de papel de uma pessoa real. A própria Pose era a pior de todas. Ela não tinha nenhuma personalidade. E esse enredo da livraria, de fazer funcionar e tal, ela faz várias mudanças lá. Eu achei até legal. Só que esse não é o enredo principal, né? O enredo principal é que é romance. E o interesse amoroso é um babaca, ele é muito chato. E é meio que ódio pra amor. Então, no início, a Pose meio que odeia ele. Só que, ao mesmo tempo, ela fica pensando nele o tempo todo. Ela quase não pensa na livraria. Ela começa a escrever uma história de romance de época. Chamado, como é que é? Violada pelo Devarso, alguma coisa assim. Que é sobre eles dois, sendo que supostamente ela odeia ele. Sério, eu não entendo. Esse foi o único livro que eu parei de ler no meio. Eu parei de ler com 50%. E eu acho que foi o único na minha vida que eu parei de ler sem nenhuma pretensão de voltar.
porque eu sempre acho que vai melhorar e tal. O livro era grande, tinha, tipo assim, em torno de 400 páginas. Então eu li mais de 200 páginas do livro e tava sendo horrível, de verdade, o pior livro do ano. Com propriedade coloco ele aqui, porque eu também vi coisas que acontecem no final e, sinceramente, só fica pior. Então é isso, agora acabou. A gente sempre se empolga mais falando dos livros que a gente odeia, não é mesmo? Mas tudo bem, passou. Aqui eu botei 11 livros, mas eu li 107 livros, eu acho, esse ano. Então, assim, até alguns aqui que eu coloquei, por exemplo, Fangirl, tipo, eu achei a Cat muito chata, só que, tipo assim, o livro foi lível, sabe? Lível. Leível. Enfim. Então, tá lá, foi um ano muito bom pra leitura e, como eu falei, esses são os piores pra mim. Se esses são os seus livros favoritos, que lindo pra você, que você leu e gostou. Eu li e não gostei. E fiquem atentos, porque estão vindo mais vídeos de 2020 com melhores de 2020 e surpresas de 2020. Então, esse mês vai estar incrível nesse canal. Uhul! E é isso, gente. Eu quero saber também quais foram os piores livros do ano pra vocês, pra eu não ler. E se vocês gostaram desses, também me falem por quê. Legal ver outras perspectivas. E é isso, curiosa pra ver os piores de vocês. É sempre legal falar mal das coisas que a gente odeia, né? Também não precisa... Tudo tem seu lado bom. Tô doidona já. E como sempre, todos os links de compra de todos os livros aqui vão estar na descrição. Então, se quiserem comprar alguma coisa, comprem com o meu link, por favor. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!